Amém? Bom, mas antes de eu começar a palavra, eu quero lembrar que nós temos nosso encontro de homens em Londrina. E eu quero pedir primeiro para passar o vídeo aí do encontro, por favor, para nós. Obrigado. Muito legal, né? Sobre, homem usar maquiagem, pintar a unha, usar maquiagem. O número de divórcios passou dos 440 mil. Para que você corresponda ao modelo de masculinidade ideal. E o abandono paterno é uma questão que vem preocupando. O mundo tenta te calar, silenciar sua expressão e te impedir de lutar. Mas em Gênesis 2:7, Deus diz que te fez homem. E com seu próprio fôlego te deu vida. Construiu sua identidade com autoridade, força e inteligência para amar, proteger, prover e liderar, para ser filho, irmão, marido, pai e sacerdote. E isso é hombridade de verdade. Que sejamos como Cristo, atentos, diligentes, responsáveis e intencionais. Homens que experimentaram a redenção. Isso aí, né? Bom, gente, está claro que a reunião, que a conferência de homens vai ser, sem ser esse final de semana no outro. Então, ao final da reunião, eu preciso que os homens que estão interessados, gostariam de ir, venham conversar comigo no final. Então, nós estaremos aqui à direita minha, então você vem para cá, né, e direto. Então, você fala assim, eu gostaria de ir, tal, mas eu não tenho dinheiro, venha para ouvir, né? Então, e nós vamos querer conversar. Outra coisa, a pastora Débora falou como é que era mesmo? No caminho, como é que é do grupo? Esse grupo tem que... Grupo de WhatsApp de homem é muito chato, né, gente? Oi. Beleza. Não acontece nada. Gente, de mulher, olha lá, 150 mensagens, 200 mensagens. Oi, blá, 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 blá. E de homem é assim. Então, ela foi para cima, mas Débora, está escrito, né, Débora? Como é que era? Qual foi o versículo que eu usei, Débora? Eu estava tão ungido quando vinha para cá. Então, eu falei assim, eu falei para a Débora, mas está escrito lá se... esqueci, mas eu espero assim, que se o... ok. Eu preciso anotar, geralmente tem uns insights, então eu tenho ficado com o celular, anota para você guardar isso. Eu ia falar isso nesse momento, porque ia ser o meu chato, me dar risada. Tá, que legal. Deixa Deus quebrar o vaso. Mas ela falou assim para mim, então, tem que botar esse grupo para girar e tal, né? Então, eu falei, bom, eu acho que melhor chamar então os irmãos, agora vamos dar aquele aperto. E essa semana nós vamos encher o grupo de umas 300 mensagens. Os homens, tá bom? Então, há um grupo desses irmãos que desejam ir, que já deram o nome. Então, se você não deu o nome, se você não está nesse grupo, venha também. Então, agora, para esse final aqui, no final da reunião, vai ser muito importante. Amém? Quero lembrar para você o seguinte, gente, pastor, mas uma viagem, não sei o quê... eu vou lá na reunião, escutar, já escutei tanta gente, já tive tanto encontro. Eu falei, ok, você escutou tanta gente, teve tanto encontro, talvez nada tenha acontecido, mas quem sabe não seja nesse encontro que vai acontecer. A não ser que você seja tão importante, tão sábio, que ao invés de você não precisa de ninguém. Ninguém é tão sábio que não precisa do outro. Então, a gente precisa aprender um com o outro, então é importante. E outra coisa, quando você vê coisas diferentes, te inspiram aquilo, não inspira você?
Então, se você ficar olhando só naquele seu quadradinho, naquela sua caixinha, você não vai ser inspirado, porque são coisas que você produziu. Mas quando você vê coisas que outros homens produziram, outros homens estão produzindo, vê homens com as mesmas dificuldades que você, com as mesmas lutas, e não é só isso, o caminho, o compartilhar, o falar de coisas. Às vezes Deus abriu uma oportunidade para você receber uma chave de alguém, para algo que você precisa ouvir. A gente precisa de inspiração, né? Fala comigo, todo homem é um líder. Primeiro de si mesmo, depois da sua casa. Então você precisa estar lá. Agora fala comigo, todo líder tem que ter inspiração. Tem que ser inspirador. Minha pergunta, você é um homem inspirador? Você inspira as pessoas, você motiva as pessoas, mas nós precisamos uns dos outros para inspirarmos uns aos outros. Então eu gostaria que você pensasse com carinho. Eu sei que não é fácil, mas, gente, a vida não é fácil. A vida ela é composta de desafios. Você não vai a lugar nenhum se você não fizer nada, né? Esses dias estava pedindo oração para os irmãos, para minha irmã, para Débora. Ora por mim, eu preciso fazer um trabalho da faculdade hoje, tal, já estou no terceiro, aí tem que ter pelo menos 7 páginas, eu detesto a BNT, desde essas normas, recuo, citação direta, indireta, e não sei o quê. É engraçado, então a gente que é homem a gente vai procrastinando, né? Aí na última hora que você faz, eu não fiz na última hora, eu fiz ontem, a última hora era hoje. Estou bem, né, gente? A última hora era hoje, meia-noite, eu fiz ontem. Então, glória a Deus, estou melhorando. Então, assim, então, assim, a gente não gosta de coisas, mas as coisas, se você não for desafiado por Deus, pelo Espírito Santo, você não vai melhorar. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia e terminar desafiado. A pastora falou sobre ler a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Hoje os crentes não leem a Bíblia, porque é difícil, porque eu estou cansado. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus para você e para mim. Tem que desafiar a ser melhor. Não estou falando para você ser crente, para você ser um ser humano melhor. Primeiro melhor consigo mesmo, depois melhor com quem está à sua volta, depois melhor com quem está mais distante, depois melhor. É isso que Deus quer para nós, né? Então, eu estou bem, eu estou indo crendo que Deus está me chamando para ir. Não sei o que eu vou, talvez algum contato e tal, Deus vai fazer, não sei. Deus está fazendo para ir. Eu ouvi recentemente um testemunho da Ana Paula Valadão, que ela viveu um momento muito difícil no ministério deles. Vale a pena ouvir isso, porque a gente acha que tudo é glamour. E, no final das contas, o Diante do Trono foi um grande movimento aí de 20 anos, né, que Deus fez. E a gente acha que... A gente julga muito as pessoas, porque a gente tem um estereótipo, né? A gente julga muito. Então é fácil, filho de pastor. Com certeza é dinheiro da igreja. Com certeza está sendo bancada. Com certeza está sendo paparicado e tal. Ela conta as coisas. E é interessante ver a Débora, e o pastor Davi, mas ele não assistiu comigo, mas a Débora assistiu, que foi filha de pastor a vida inteira. E aí eu ouvi as nossas filhas, que são filhas de pastores, e aí a Ana Paula fala muitas coisas, aí depois termina o documentário, o podcast, a gente começa as reflexões em casa. Aí eu não me senti representada. Aí eu me senti representada. Ela fala coisas do pai dela, do pastor, tal. Então, aí eu gostei bastante de falar, de ouvir aquilo. No fim das contas, ela fala o seguinte, que ela termina o Diante do Trono, quando eles vão para os Estados Unidos, com dívidas para pagar, impagáveis. Ela vende casa, coisa, roupa, bolsa que ela tinha ganhado, própria roupa. Ela vendeu a roupa do corpo e as dívidas com a justiça, com o fisco que não podia pagar, negociando aí há 20 anos. Né? Então, então, você vai vendo as coisas por trás daquele glamour e tal. Por que eu estou falando isso? Porque o que ela diz? Quando, nesse novo, nesse recomeço que Deus deu para ela e para a família dela, lá nos Estados Unidos, o marido foi fazer um doutorado, e a partir do doutorado eles foram. Depois, quando chega lá no doutorado,
a igreja os chama e oferecem para ele um green card, e ela entra com o green card dela por especialidade, porque ele é artista e tal, e eles estão morando lá por causa disso. Então, fala, o pai... e a gente fala assim, está lá porque foi conchavo, o pai chegou lá, deu carteirada, vai lá, abriu a igreja, sabe aquela coisa? Então, a gente pensa muita coisa que a gente precisa escutar, ouvir, né, tal. Aí, por que eu quero dizer isso? Porque ela diz o seguinte, quando ela estava caminhando, sem saber o que ia fazer, completamente sem rumo nenhum, ela vai para a Suíça. Quando ela chega na Suíça, o Jorginho, que foi jogador, está envolvido com a seleção brasileira, foi envolvido há muito tempo, está lá na Suíça, começa uma igreja na Suíça, testemunhando, pessoas são salvas na Suíça, ele com a família dele, e até hoje a igreja está lá na Suíça. Quando ela chega lá na Suíça, ela tem um contato com um irmão que ela nunca conheceu, nem sabia quem era. E depois de muitos anos, nesse momento agora que ela está de luta e de luto, porque morre o sonho dela, esse contato desse dia é quem estende a mão para ela e dá um caminho para ela mais. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero dizer, se você fica na sua casa, circunscrito ao seu grupo, enrolado só nos seus próprios problemas, você não vai sair, eu sinto muito. Se você soubesse a solução, você não tinha entrado no problemão. Você não vai sair, eu sinto muito. Você precisa compartilhar, você precisa abrir, não sair contando para todo mundo. Tem gente que vai para a janela e conta a vida, as dações, não é isso. Mas você precisa ter contato com pessoas, você precisa abrir o coração com pessoas que são responsáveis, com pessoas que são dignas, com pessoas que são idôneas, não como homens ou mulheres fofoqueiros, que você conta ou que não valoriza a sua dor, que não tem empatia com você, mas pessoas que têm empatia com você, que não tem respostas prontas. Fala, eu não sei como você é, mas quem aqui não gosta de gente que tem resposta pronta? Eu não gosto. Resposta pronta, tem a inteligência artificial, Google, sei lá, whatever, não gosto. E geralmente resposta pronta da IA é complicada, está errada, cuidado. Nós não precisamos de inteligência artificial, nós precisamos de uma inteligência sobrenatural, do Espírito Santo, sabedoria que vem do céu, que não se manifesta só num cara, mas se manifesta no corpo, na igreja de Cristo. Porque senão eu começo a encontrar alguém aqui na igreja que também ele me dá toda a resposta, a Gabi me dá toda a resposta, a Gabi ora comigo, a Gabi não sei o quê, então eu me desconecto da igreja, fico conectado só com ela, ela vira minha santa particular, minha profetisa particular, não é isso? Né, Gá? Aí se eu tiver dinheiro, eu vou pegar você, botar no meu jato particular, te levar para o lugar onde eu for, porque eu tenho meu profeta particular aqui, eu tenho tal, eu vou te, né, e tal, né? Sabe essas madames, essas mulheres ricas, elas não voam com um maquiador? Com cabeleireiro? Sim ou não? Tem que se apresentar, tem que estar pronta, né? Então, chega lá, mas a gente não é nem mulher nem rica, né, Gá? E você nem é maquiadora, né? Então, assim, mas às vezes a gente quer pessoas e tal, mas a riqueza está no corpo. É lógico, vocês irão a Londrina, vocês verão muitas coisas maravilhosas, mas também vocês verão coisas e falam, gente, não cabe para mim. Amém? É errado, é pecado? Não, aquilo Deus chamou eles para eles. Se eles vierem aqui, o pastor Davi vem aqui, um dia ele veio aqui, ouviu uma canção, falou comigo, que canção é aquela? No outro dia eu vi lá no culto de Londrina cantando. Eu sabia de onde tinha vindo, ele tinha escutado aqui. Sim ou não? Porque tem que ter troca, tem que ter, né? É isso que então, se você ficar aqui, eu quero dizer para você que é homem, você precisa se inspirar, né? Põe a mão no seu coração e fala assim, eu preciso me inspirar. E preciso inspirar outros também. Você sabia que você sempre está inspirando? Que você, homem, sempre está inspirando? Sim ou não? Primeiro, você inspira pessoas a serem ou alcançarem o que você alcançou, ou você inspira as pessoas a fugir do seu exemplo. Ou, pelo menos, né? Que tipo de homem você quer ser, né? Essa é uma pergunta para nós, né? Então, é importante você estar lá, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso está dentro também daquilo que eu acredito que Deus está falando conosco. Nós terminamos o texto de Isaías 43, foi maravilhoso. Eu acho que eu nunca fiz uma jornada em Isaías tão especial quanto eu fiz dessa vez.
E eu terminei com um sentimento, Senhor, qual que é a próxima série? Eu falei com vocês domingo passado, o que eu vou pregar? Eu não quero pregar uma boa palavra só porque é uma boa palavra. Eu não quero pegar uma boa palavra que eu posso descobrir sobre escatologia. Eu quero poder fazer isso. Sabe, assim, eu quero estudar coisas para mim mesmo, sem ter que falar para ninguém. Eu quero, lógico, mas eu não quero estar pregando uma coisa motivado por um sentimento até positivo, mas que não é o que Deus quer falar conosco hoje, né? Então, eu acho legal isso, né? Então, nós precisamos estudar coisas. Eu estou estudando outras coisas junto com isso. Talvez eu vá pregar daqui a um tempo. Talvez nunca vá pregar. Mas estou estudando, estou pesquisando, estou lendo, então isso é interessante. E aí Deus falou comigo que eu comentei com o pastor Davi, comentei com o pastor Sérgio, comentei com a pastora Débora, falei, o que é que Deus, para onde Deus está nos levando? E aí o que ficou para mim que era, precisamos estudar que nós hoje somos o povo de Deus, nós somos Israel de Deus. A Bíblia fala de Israel espiritual. No final de todos os tempos, Israel espiritual, que somos nós vamos estar unidos com Israel geográfico e espiritual e natural. Vamos ser um só diante de Deus. Vai ser maravilhoso. Como ele fará isso, eu não sei, mas isso não é problema meu, né? Eu só vou desfrutar quando chegar a hora. Então, mas como nós, igreja, quem somos nós? Que tipo de povo somos nós? Nós estamos lendo a história de Israel natural, que é para a gente olhar e ver que é a nossa história, que nós somos herdeiros, nós somos enxertados aí. Também é a nossa história como povo de Deus na terra. De um povo que recebe de Deus um chamado, recebe de Deus uma comissão, recebe de Deus um nome, e aí esse povo depois perde isso, vai para um cativeiro, vai para uma escravidão, fica 400 ou 430 anos, dependendo de algum, né, de alguma versão ou de alguma fonte, dentro do Egito. Morre a geração que viu os milagres de Deus, morre a geração que experimentou o livramento das pragas, morre a geração que tinha descido com Jacó para o Egito, morre todo mundo. Sobra uma geração que não sabia nada mais, a não ser que eram escravizados. Que não tinham direito. Mas, e aí Deus começa a trabalhar com essa geração novamente. Mas por que eles foram por que eles foram levados? Aí ele sai de lá, vai para a terra prometida, já viu os milagres, que bom, que maravilha, agora nunca mais vai pecar, nunca mais não sei o quê. Eu não sei vocês, mas quem já pecou aqui, levanta a mão. Pelo menos uma meia dúzia para ficar comigo, glória a Deus. Você que não levantou a mão, fique com a mão abaixada, porque você ainda não pecou. Mas então, e quem já pecou e falou logo o seguinte, nunca mais eu vou fazer isso. Quem fez isso? Quem já fez alguma coisa para alguém e pecou com a pessoa, ou falou mal e tal, falou, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. E na semana seguinte fez. Então, eles saíram, então o pecado estava dentro do homem. Deus tem que lidar com o coração do homem. Né? O pecado está dentro do coração. Então, eu acho que esse desejo, o pecado está dentro do coração, e aí a gente fala que nunca mais vai fazer isso da boca para fora, motivado às vezes pelo remorso, ou pela vergonha e tal. Mas essa motivação tem que vir de dentro para fora, de onde surgiu o pecado lá dentro do coração, tem que arrepender, mudar uma coisa lá dentro do nosso coração, porque na hora que eu vou falar isso, eu vou fazer isso com ela, vou falar isso para ela, te dá aquela dor no coração, não, você arrepende. Você volta, você muda de ideia. Então, assim, aí eles vão, cometem os mesmos pecados e piores. Adoram deuses. Trocam a Deus. E Deus faz o que com eles? Os espalha pelas nações. Leva para o cativeiro na Babilônia. Para ficarem lá 70 anos. Aí eles vão chorar. Eles vão lamentar. Eles vão entristecer. E Deus fala, não. Vivam na cidade, trabalhem, olhem para que ela prospere, vendam, casem, e deem casamento, vivam aí dentro, abracem essa cidade.
Mas não era abraçar a cidade, mas não era abraçar a cultura. Eu quero que vocês vivam nessa cidade, ainda sendo o meu povo, mesmo sem ter terra. Eu quero que vocês vivam nessa cidade como um reino de sacerdotes, mas ainda sendo escravos dessa cidade. Eu quero que vocês vivam e mostrem para essa cidade e para as nações, porque a Babilônia tinha as nações, a Babilônia era o centro de toda a cultura, de toda a ciência, de misticismo no mundo. Havia um jardim suspenso da Babilônia, regados, eu fico imaginando coisa maravilhosa que era, animais de todos os lugares, pássaros, pavões, eram joias, era o que se podia ver de excelente havia lá na Babilônia. Eles tinham dinheiro, eles tinham poder, eles tinham prestígio, o imperador, eu não sei, pense, hoje não tem no mundo um império. Hoje é o sonho americano, ou ir para os Estados Unidos, ou é o sonho de ir para a Europa, ou é o sonho de ir para o Oriente Médio, para o Japão, como nossos brasileiros descendentes. Mas hoje você pode ir para vários lugares, mas naquele momento todo mundo sabia, aquele era o lugar, então, ideal. Eles estavam lá, dentro daquele lugar. E Deus falou para eles: se vocês vivam, mas vocês expressem a minha cultura. Por que falar isso? Diz que os babilônios eram interessados por músicas, artes, eles falavam para os sacerdotes, falavam para os levitas: toquem as suas canções para nós. Podia ser por dois interesses. Primeiro interesse, queremos que vocês toquem e fiquem bem tristes para lembrar que vocês não estão em Sião. Ou talvez toque porque nos é agradável ouvir. Toque-nos porque é maravilhoso escutar sobre um Deus. Quem é esse Deus poderoso, único? Eles perderam a oportunidade. Eles falaram: não, nós não tocaremos. Talvez perderam a oportunidade de estar dentro de uma cultura, né? Dentro de uma cultura que não era amistosa, dentro de uma cultura que era contrária a eles, mas expressar a sua cultura. Como é que um povo expressa a sua cultura? Pelo aquilo que ele pensa, pelo aquilo que ele fala, pela sua arte que ele reproduz, pela comida que ele faz à mesa. E podia fazer uma comida dele, chama o vizinho para comer essa comida que nós fazíamos lá em Jerusalém e tal. Então eles perderam essa oportunidade. Mas o desejo de Deus sempre era alcançar as nações. E aí eu fico pensando, hoje nós somos o povo de Israel. A igreja é o povo de Israel, mas que igreja somos nós? Que igreja somos nós hoje na terra? O que nós fazemos? O que nós estamos atrás do quê? O que nós queremos? Qual é a nossa motivação? Quando você olha para a igreja no Brasil, o que é a igreja no Brasil? Quantas coisas malucas, quantas coisas complicadas, dinheiro, culto à personalidade, culto ao homem, à bispa, ao bispo, ao apóstolo, a pastora do Pix, a pastora do não sei quem, porque converteu, porque era um DJ, era um VJ, era um influencer, porque era um não sei o quê, aí vai lá, Deus fala com ele em profecia, Deus fala com ele em profecia e tal, ou é porque era famosa, porque era ex-modelo. Deus, que igreja somos nós? Que igreja nós estamos vivendo hoje no século 21? Que tipo de povo somos nós hoje, de uma nação como o Brasil, que milhões de brasileiros e brasileiras precisando de Deus, da palavra de Deus, precisando de ajuda, precisando de cura, precisando de milagre, precisando de saneamento básico, precisando de cultura, de leitura. Então, quando você para pensar, o que será que Deus olha para nós? Como é que Deus vê? Será que Deus esqueceu? Será que Deus não está mais preocupado com isso? Não tem problema, eu continuo vivendo a minha vida de boa. Mas não era isso. Deus sempre desejou um povo que fosse seu povo. E Deus, o interesse de Deus é as nações. Deus é um Deus que quer alcançar as pessoas. Então, quando você pensar e orar, Deus, onde é que eu encaixo esse peso que está no meu coração? Eu não quero montar uma palavra para isso e tal. E aí eu falei, eu comecei a seguir o Espírito Santo aos poucos, né? E ele me deu a palavra para falar sobre Filipenses, nós falamos sobre oração. E eu acredito que Deus, eu quero começar uma jornada agora, de não sei quanto tempo, mais uma jornada na carta de Filipenses, procurando buscar dentro da igreja que estava em Filipos as ferramentas para nós, numa igreja que estamos vivendo hoje no século 21.
Então, quero convidar vocês para essa jornada junto comigo. Uma jornada pela carta aos Filipenses. O seu momento, a sua história, como começou e como é que isso me afeta. Não, eu falei para você que eu já li a Bíblia mais de 40 vezes. E é verdade, nós lemos uma vez, nós lemos em casa. O que você fez assim? Quer dizer o quê? Inteira, 40 vezes. Porque nós convertemos, nós sempre tivemos um objetivo: lermos a Bíblia todo ano. Esse ano faz 50 anos que eu estou convertido. Então, se eu falar que eu li mais de 40, eu estou deixando um crédito aí para quando eu perdi algumas genealogias aí no meio. Então, quer dizer para você que nós precisamos, só que hoje, depois de 40, depois de 50 anos lendo a Bíblia, quando eu aproximo da palavra de Deus, hoje é diferente para mim. Eu não quero só conhecimento. Eu não quero só entender quem foram os profetas. É bom quem conhece a Bíblia, não é? A Débora sabe ler está todos os livros todinhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu não sei. Então, assim, eu gosto de ver quando o irmão Silvio está orando. Ele cita os versículos. Se você não sabe orar, copie a Deus. Fala para o seu irmão, se você não souber orar, copie Jesus. Amém? Então, assim, nós precisamos ter um contato com a palavra. Não é só por conhecimento, não é só por filosofia. Eu preciso ter filosofia, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter uma teologia que é bíblica, eu preciso ter uma teologia que não é crendice, que não vai roubar as pessoas, eu preciso ter uma teologia que é divina. Porque muita coisa que você vê hoje não é teologia, é invenção da cabeça das pessoas. Então tem que ter teologia para você, defender isso. Mas quando eu leio hoje a Bíblia, eu não estou procurando nada disso. Eu estou procurando ler a Bíblia e terminar com algo para a minha vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu farei 60 anos em novembro, se Deus permitir. Eu estou muito mais preocupado comigo do que com muita gente. Em termos de testemunho. Em termos de certo e errado. Sabe por quê? Porque é inevitável. Um dia nós vamos nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Segundo as regras matemáticas, Dantas, eu estou mais perto de me apresentar do que os meninos de 20 anos de idade. Então eu preciso gastar tempo comigo. E a Bíblia tem que me fazer olhar para mim antes de olhar para os outros. Quando eu olho para mim, eu tenho que ter misericórdia dos outros, mas eu quero misericórdia primeiro para mim. Será que a igreja do século XXI é uma igreja que faz a gente olhar para a gente e falar, Deus, o que eu preciso melhorar? Às vezes você acha, eu não preciso melhorar nada. Mesmo nós somos casados, Débora, nós fizemos as contas, nós estamos já há mais de 30 anos juntos, né? É bem gostoso falar, porque eu passei mais parte da minha vida com você do que sozinho. É gostoso. Eu esperava por isso. Então, nós temos um casamento bom, gostoso, né? Eu fico brincando, muitos casais têm problema com os filhos. Eu tenho a síndrome do ninho vazio. Eu estou com a síndrome do ninho cheio lá em casa. A Gabi fez assim, ó. Gabi, não é indireta não, você está nova, Gabi. Quero que você case só quando tiver lá uns 40 anos. Não é isso, quer dizer para você o seguinte, que nós não temos problemas quando nossas filhas forem embora de casa, porque nós temos uma vida juntos, um casamento juntos. Nós temos plano para nós dois sozinhos, né, Débora? Muitos. Então, assim, só que não tem nada do nosso casamento que tem que melhorar? Eu não tenho nada que tem que melhorar? Quando eu leio a Bíblia, eu quero saber como é que eu posso melhorar. E aí nós vamos ler Filipenses pensando nisso. Amém? Antes disso, eu quero ler com vocês Êxodo 19, 5 e 6. Eu quero basear, tudo que eu falei aqui, eu vou basear agora na palavra de Deus. Pô, o cara pregou e não falou a Bíblia, então agora eu vou dizer o que eu falei. Eu falei para vocês que eu quero que Israel é um povo de Deus para alcançar as nações inteiras. E está aqui a minha fundamentação. Vamos ler juntos? Agora,
se me obedecerem, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Deus falando para Moisés. Então, olha o que ele fala. Serão meu tesouro especial. Quem gostaria que Deus falasse para vocês assim, bom dia, meu tesouro? Quem gostaria de acordar de manhã e ouvir Deus, né? Sim ou não? Né? Igual eu falo para as meninas, bom dia! Como é que eu falo para vocês? Bom dia, princesa! Né? Então, eu queria que Deus, talvez, será que Deus quer que você chegue, acordar de manhã e falar, bom dia, meu tesouro! Bom dia, minha princesa! E aí, meu príncipe? Né? Não gosta que eu chame princeso. Isso é do diabo. Não tem nem na língua portuguesa. Então, bom dia, minha princesa, bom dia, meu... E aí, fala aí, meu rei. Não é isso? É isso quando Deus está lá no Nordeste, no Baiano, fala aí, meu rei. É. Então, quem que não gostaria que falasse assim, meu reino de sacerdotes, fala assim, e aí você é meu rei, meu sacerdote, meu eleito. Sacerdote é uma classe especial. Sacerdote eles tinham que descender de Arão. Andava vestido diferente, onde ele chegava, todo mundo sabia que era especial, a roupa era diferente, andava diferente, ele era especial. O uniforme tira da gente o ser especial, né, Fábio? Eu fiquei 34 anos usando uniforme. As roupas se compravam novas e envelheciam no guarda-roupa. O tempo passava para mim, o tempo passava e a roupa ficava lá, o tempo passava, quando eu olhava não dava mais para usar, aí eu corria atrás, eu olhava lá, quando eu ia pegar, lá. Eu tive que dar um monte de roupa, glória a Deus. Amém? Mas eu guardei uma palavra de Deus, em nome de Deus, eu vou entrar nessa. Ainda não consegui, mas só o Senhor é Deus, né? Tudo é possível ao que crê. Então, a gente quer ser especial. O sacerdote tinha isso. A roupa dele era iguais, sabiam. E o sumo sacerdote, a roupa mais especial que todos. Ainda tinha uma coroa de ouro, uma mitra, uma faixa de ouro no seu turbante escrito separado. Santo, Kadosh. Como é que está meu braço, Fábio? Está arrepiado. Separado, um povo separado. Um povo separado. Por que o povo foi separado? Ele fala, vocês são a minha nação santa. Um povo, diga isso a eles. Vocês são separados. Hoje, no século 21, alguém tem que falar, vocês, igreja, são um povo separado, uma nação santa. Alguém escolhido por mim. Alguém que eu marquei, que eu selei, que eu estabeleci, que eu dei autoridade. Vocês são meu tesouro. Vocês são preciosos. Eu não sei vocês, mas uma época da minha vida eu não me senti tão precioso. O mundo não quer que você se sinta precioso. O diabo quer que você se sinta vil, sujo, vil, desprezível, nojento. É isso que o diabo quer que você sinta. Por isso que ele quer que você fique no pecado, porque o pecado traz essa vileza. O pecado te torna desprezível. Por isso que as pessoas, quando olham para você, elas não falam assim, puxa, que legal, pastor Davi, bonito o seu boné, cara, que legal, né? Quem fez o seu look? Foi a pastora ou não? Você está com uma jaqueta legal, né? Sim ou não? Hoje eu cheguei aqui na igreja, fui recebido por um irmão tão bonito, tão a roupa bonita. Falei, quem fez seu look? Falei assim, isso não é de você, isso vem de Deus para que tu não te glories. Humilhei o cara com a palavra? Acho que não, né? Mas isso vem da sua parceira. Ele falou, pastor, botei uma meia, falou, tira a meia. Eu falei, isso, rapaz, está certo, é isso mesmo.
as pessoas, o diabo usa as pessoas para te tornar... Eu não sei você, mas caramba, eu erro todo dia. Mas é tão diferente quando a professora, a Débora, faz isso, pega na mão do aluno e ele erra. Ela fala, estou com um problema até hoje, que criança não tem caligrafia. Porque lá no começo a professora não teve zelo de ver que ele estava fazendo uma coisa errada. Mas por que o J começa aqui, sobe, vem até aqui, desce? Por que a curvinha embaixo faz para o lado esquerdo e não pelo direito, né? Não, o direito é o quê? Esse direito sobe, né? Aí você não sabe se o menino escreveu moleque, molegue, né? Você não sabe, porque uma professora não pegou ele pela mão, ela não se importou. Pessoas que se importam conosco, elas vão pegar na nossa mão, elas vão falar, Carlos, faz assim, faz por aqui. Quando você pega na mão, você faz junto. Depois ele vai falar, Carlos, faz agora, vê se você aprendeu. Aí, não, você está indo tá do lado esquerdo. Depois vai falar, Carlos, agora faça sozinho. Depois, quando você vai ver lá na frente, você vai estar ensinando outros. Pegando na mão de outros. Pessoas que se importam. Mas quem não se importa, fala assim, que letra é essa, mano? Isso é G, isso é Q, isso é moleque, é moleque? O que é isso? Que letra horrível! Que absurdo! Aí aproveita, você nunca faz nada errado. Não é só o G, não, tá aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tô cansada, vai lá, vai, faz de novo. Fala comigo, 2 jeitos, 2 maneiras. Uma é de Deus, outra não é de Deus. Quando Deus pega e fala assim, vocês são a minha nação santa, eu separei vocês no meio de todo Israel, separei todo o planeta, separei vocês para que vocês sejam santos, eu separei. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo ser separado por Deus. Só que eles chegou num ponto e falaram assim, nós não queremos ser separados, nós queremos ser igual a todo mundo. Eu quero ser igual a todo mundo. E Deus teve que lidar com eles. Queremos um rei? Queremos fazer como nós desejarmos? Cansamos de ser especiais. Queremos ser igual a todo mundo. É difícil quando a gente cria os filhos em casa. Eles são pequenos. De repente você vê o mundo que eles querendo ser igual a coleguinha da escola. Ai, pai, mas eu quero usar aquela blusa que ela usa, aquela cantora usa aquela blusa. Né? Não vou nem falar quem é a cantora. Né? Ah, eu quero ser igual aquela, eu quero usar aquela roupa. A minha festa de aniversário vai ser no tema. Qual é o tema? Aquela cantora, que é cantora com nome de homem. Quem sabe ou não? Que é homem e que finge de mulher. Canta mal pra caramba ainda. E tira a maquiagem, parece um dragão. Pode soltar fogo pelas ventas. É horrível. Quando o filho quer ser igual às nações. E Deus quer que ele seja especial, separado, santo. Porque Deus tem algo santo e um propósito santo. O que é a igreja do século 21? O que somos nós? Deus nos separou para coisas especiais. É maravilhoso isso. Ele fala, essa é a mensagem que você deve dizer a ele. E Isaías 19, 23 e 25, Deus também abre isso. Ele fala, naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre os seus países e adorarão. Fala comigo, Egito e a Síria adorarão? Adorarão? Então Deus tinha interesse que ele fosse conhecido como Deus nas outras nações. Deus quer adoração no mundo inteiro, mas Deus vai usar um instrumento. E naquela época Israel era o instrumento, o povo de Israel, a nação de Israel era instrumento para isso. Naquele dia, Israel será o terceiro. Vamos ler juntos? Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. Glória a Deus!
Deus quer abençoar a terra, mas o povo de Deus é sinal, é o start para a bênção na terra. Deus não quer destruir a terra, Deus não quer avalanches, Deus não quer tsunamis, Deus não quer degelo das calotas polares. Deus quer abençoar a terra, Deus não quer doença, Deus não quer epidemias, Deus não quer Covid, Deus quer trazer bênção sobre a terra, Deus não quer violência, Deus não quer iniquidade. Mas a bênção da terra virá de um povo que adora junto a um Deus verdadeiro. Oh! Eu sinto muito. O coração do homem tem que mudar, gente. Você põe o cara lá, aí passa na mão dele 100 milhões para ele não votar naquilo. Cara, nós estamos vendo aí pastor ganhando barra de ouro para poder mandar dinheiro para um canto, para o outro, ministro. E está aí. A gente não é. Todo mundo aqui é inteligente, sim ou não? Coração do homem, eu não sei. Pense você. Eu jamais, pastor. Vai me oferecer 1 milhão, mas eu vou falar não. Então 2, não. 10, não é certo isso. 11, isso não é legal. 15, tá bom, vai. Eu quero dizer assim para você que você vai falar, eu não faria isso. Eu não sei se você não, eu tenho fé que você não faria, mas eu tenho certeza que essas perninhas iam bambear. Cara, a não ser que você seja santo, me desculpa. Mas mas se eu pego lá, pastora, 15 milhões, como é que eu faço? Posso mandar lá na Betel comprar tudo aqueles negócios ali, ó. Compra estacionamento, compra tudo. Eu começo a querer dar uma capa de santidade para uma coisa que é porca. Posso missionar para a África, hein, com 15 milhões. Peguei essa propina aqui, mas belezinha. Vou usar isso aqui para a glória de Deus. A gente começa a dar uma capa de beleza para aquilo que é feio. Colocar o cheiro suave naquilo que é imundo. O coração do homem, a Bíblia fala isso. Deus precisa nos dar um novo coração. Amém? Uma nova terra e um novo céu de gente que adora a Deus em espírito e em verdade. Que povo somos nós? Que povo somos nós? O que Deus tem para fazer conosco? O que Deus quer fazer conosco? Ele fala, os egípcios, naquele dia Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor Deus dos exércitos dirá, bendito seja o Egito, o meu povo. Fala comigo, Egito, meu povo. Bendita seja a Síria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade. Fala para o seu irmão, você é bendito. Deus espera que você e eu que sejamos uma bênção. Mas isso não é nosso, é dele. Aí você fala, eu não sei vocês, quem gostaria aqui de não ter que precisar trabalhar, acordar de manhã, o pão está lá na porta? Oh, glória a Deus, né? Deus, eu quero o meu de multigrãos, né? Hoje é final de semana, eu quero pão doce, né? Quem gostaria de não precisar ter que ficar correndo atrás da água? A água correr atrás de uma pedra, que a água flui água para você chegar lá e bebe durante 40 anos. Amém? Quem gostaria que os pés nunca inchassem? Quem chega em casa com o pé para cima que está inchado? Quem que é a mulher que fala para o marido, faz massagem no meu pé? Quando o marido escapa, pega as filhas, faz massagem no meu pé? Né? Quem gostaria que os sapatos nunca gastassem? A mulher não, né? Quem gostaria que os sapatos masculinos nunca gastassem? Glória a Deus. Então, fala comigo, privilégio. É um privilégio ser povo de Deus.
É um privilégio ter os dons. Nós estamos aqui, nós somos a igreja de Deus. O Espírito Santo está aqui, os dons estão aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, os milagres estão entre nós, restauração, vida, a eternidade está dentro de nós. Há um rio fluindo nessa casa, há uma graça, há uma unção, há uma atmosfera, há um frescor. Deus está conosco, o seu Espírito, a palavra, as canções, a adoração, as crianças, as famílias. É um privilégio poder estar na igreja de Deus nesses dias. Nós somos o povo de Deus que Ele escolheu. É um privilégio. Ai, mas é tão interessante. O povo de Israel tinha um privilégio, os profetas, os sinais, as maravilhas. O profeta orava, o fogo descia, multiplicação de recursos, os pães todo dia vinham em casa, era maravilhoso. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você. Eles queriam os privilégios? Sim. Você quer privilégio? Sim. Mas privilégio sem responsabilidade é destruição. Não dá para ter privilégio se você não tem maturidade. Quem gostaria aqui de poder curar os enfermos? Quem levanta a mão? Quem gostaria de curar gripes? Especialista em curar gripes. Câncer. Mas agora quem gostaria de curar todos os doentes? Faz assim. Privilégio, Espírito Santo. Mas se não tiver maturidade, se não tiver responsabilidade, vai nos destruir. Quem gostaria de ter muito dinheiro, mas bastante dinheiro? Mas sem responsabilidade, sem visão, vai te destruir, vai te matar, vai acabar com você. Nós somos o povo de Deus, nós precisamos entender que é um privilégio ser povo de Deus. Mas eu tenho uma responsabilidade. E eu não vou ler agora, vou parar por aqui. Conforme você for lendo, você vai descobrir. Todo privilégio, Deus vai perguntar para você: e aí, meu rei, meu príncipe, minha princesa, minha rainha, o que você fez com o privilégio que eu te dei? Não se engane. Eu não acho que o povo de Deus hoje vai ser mandado para um cativeiro, como foi. Mas se nós não formos responsáveis com os dons que Deus nos deu, com a responsabilidade, com o dinheiro, se nós não formos responsáveis, Deus vai cobrar. Fala para o seu irmão: porque Deus dá, mas Ele tira. Amém? Então nossa jornada, se foi só uma introdução, nossa jornada vai ser em Filipenses, para entender como é que é esse povo. Fique em pé junto comigo nessa manhã. Você tem alguma canção? Dá-me um novo coração. Que bom. Que bom saber que nós estamos numa jornada, amém? Amém? Fala para o seu irmão: nós estamos numa jornada. Todos nós estamos caminhando. Nós somos o povo de Deus, peregrinos nessa terra, porque ela não é nossa. Amém? A nossa terra vai descer do céu, a nova Jerusalém, novos céus e novas terras. Amém? Que bom estar aqui essa manhã. Que privilégio poder estar com vocês essa manhã. Que bom estar com os irmãos que estão nos ouvindo agora essa manhã.
Pessoas tão queridas que tenho no meu coração, pessoas tão especiais. Que bom estar aqui. Que bom com você que vai ouvir essa mensagem daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Eu quero que você entenda. Talvez eu possa ter me expressado mal, lógico, eu posso sempre melhorar, mas não foi minha intenção ofender ninguém aqui, nenhum gosto musical, nenhum grupo étnico, nenhum grupo religioso. Mas eu quero que se você terminar essa mensagem hoje, você que está aqui, você que está me ouvindo, é o seguinte: nós todos somos peregrinos. Amém? Igual o povo caminhava pela terra. Nosso Deus está conosco. Ninguém é melhor do que ninguém. Uns estão mais à frente, uns estão mais ao meio, outros estão mais no final, mas todo mundo é povo. Sim ou não? Como é que foi quando contrataram Balaão para amaldiçoar o povo? Olhou o povo, Deus deu uma palavra positiva. Olha que maravilha, não foi? Aí eu, não, vamos ver só um pedaço dele. Chegou lá, a palavra era positiva. Não, leva lá na periferia. Leva lá em Sapopemba, Zona Leste. Foca lá em cima. Deus falou, não, esse é o meu povo, que eu comprei com o meu sangue, e que eu tenho chamado. Amém? Sacerdotes são intermediários, sacerdotes são mediadores. Nós devemos ser um povo que é mediador da graça de Deus, que é embaixador dessa graça de Deus para a sociedade que está à nossa volta. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer durante essa nossa jornada. O que nós estamos fazendo aqui como igreja, como igreja nesse espaço físico, para as pessoas que estão à nossa volta? Como é que nós estamos expressando nossa cultura? Será que nós estamos como o pessoal estava lá na Babilônia? Não tocaremos, vocês não verão nossa arte, vocês não ouvirão nossas canções, e perdendo o momento de poder fazer algo aqui para quem está aqui à nossa volta. Que Deus nos ajude a todos. Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito, alargue a fronteira do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo o mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, o Senhor faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, o Senhor me dê a sua paz. Muito obrigado, Senhor. Com essas palavras, nós somos sacerdotes, então nós fomos a bênção de Deus sobre sobre minha vida, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós fomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Anote agora a nossa programação do mês de setembro. Na próxima semana, dia 5, sexta-feira, às 20 horas, celebração de mulheres únicas. No dia 6, sábado, às 16 horas, reunião de líderes de células presencial. No dia 7, domingo, será o nosso culto de Santa Ceia. No dia 13, sábado, Díper, às 19 horas. No dia 26, sexta-feira, teremos vigília a partir das 23 horas. Guarde essa data. E atenção, homens, por causa da conferência de homens que acontecerá em Londrina, não teremos nossa reunião de homens no dia 19. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.